Vamos lá na questão 3, é uma questão de gráfico, você precisa baixar, dar uma olhadinha. Questão super simples. O que ele fala? Tem um processo que está sendo registrado no gráfico e que vai gerar uma consequência demográfica. Que consequência demográfica será essa? Bom, dá uma olhadinha aí, interpreta esse gráfico. Título: Taxa de fecundidade total no Brasil de 1940 a 2010. Vou tentar fazer aqui mais ou menos. Vamos dar aqui uma queda. Muito bem. Olha o que a gente percebe. Que lá em 1940, nós tínhamos uma taxa aí de fecundidade de 6,16 filhos por mulher. Difícil, né, pensar isso naquela época e tal, mas acontecia. 6 filhos em média por mulher no Brasil. Passou um pouquinho aí, uma década, isso chegou a 6,21 filhos por mulher. Beleza. Passou mais uma década, foi aí para os anos 60, chegou a 6,28, se eu não estou enganado, 28, 26, tá? Depois começou a cair. Quando você vai para 1970, você tem uma queda para 5,76 filhos. Você vai mais uma década, 1980, 4,35. Depois, 2,85, 2,38, até chegar em 1,9, ou seja, menos de 2 filhos por mulher. Já está abaixo da taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? É quando você tem 2 filhos por mulher, no mínimo, porque substitui o pai e a mãe. Então aqui, já em 2010, já se fala em 1,9. Até aí tranquilo? Muito bem. Então o número de filhos por mulher que continuou crescendo até mais ou menos a década de 1960, a partir de 60 tem uma queda vertiginosa até chegar no último censo do IBGE 2010 em 1,9. Tranquilo? Vamos lá. Já ouviu falar em crescimento vegetativo? Vamos colocar aqui. Crescimento vegetativo é igual a TM menos TN. O que é isso? Taxa de mortalidade menos a taxa de natalidade. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagine que, em um certo momento, esteja no grupo de 1.000 pessoas morrendo 10. Então, 10 por 1.000. Mas aqui você tinha o nascimento, por exemplo, de 30 pessoas no grupo de 1.000. Faça o crescimento vegetativo. 10 pessoas no grupo de 1.000 que morreram, menos 30 que nasceram, você vai ter um crescimento aqui de 20 por 1.000. Beleza. Isso eu poderia colocar que acontecia aqui. Você tinha uma natalidade muito acima da mortalidade. Vou fazer outro gráfico para você entender melhor. É como se isso aqui fosse a natalidade e esse gráfico aqui representasse a mortalidade. Então veja que a natalidade está muito acima da quantidade de pessoas que estavam morrendo. Então eu posso afirmar que nessa época aqui, o Brasil tinha um elevado crescimento vegetativo. Porque quanto maior foi esse abismo entre natalidade e mortalidade, maior é o crescimento vegetativo. Agora, quando começar a se equilibrar, ou seja, a natalidade diminuir ou a mortalidade aumentar, quanto maior for esse equilíbrio, menor vai ser o crescimento vegetativo. E foi exatamente isso que aconteceu a partir da década de 60. A partir dos anos 60, a natalidade começou a cair bastante no Brasil e se equilibrar mais com a mortalidade. Então, se aqui era 20 por 1.000, continuou morrendo as mesmas 10 por 1.000. Isso aqui não é oficial, tá, galera? É só uma suposição para você entender, só um exemplo. Só que no lugar agora de nascer 30 por 1.000, vamos colocar que estavam nascendo só 20 por 1.000. Mais ou menos por aqui. Então, isso aqui reduziu o crescimento vegetativo para 10 por 1.000. Beleza? Aí o tempo foi passando, o que aconteceu? A natalidade caiu mais ainda e se equilibrou bem mais com a mortalidade.
mais redução do crescimento vegetativo. A pergunta é, por que essa natalidade caiu tanto a partir da década de 60? Aí eu posso pensar em quê? Primeiro, urbanização do Brasil, as mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, as mulheres nas universidades no nível superior, que hoje já superam em número de matrículas os homens, tranquilo? A mudança até do estereótipo, aquela visão de mulher dona de casa para poder cuidar dos filhos e tal, isso foi mudando muito. E nos últimos 20 anos, 30 anos, então, nem se fala. Então, toda essa mudança foi acompanhada de uma queda do crescimento vegetativo. Então, olha que questão molezinha. Ele pede para você olhar o gráfico, interpretar essa queda da fecundidade de 40 até 2010. Você nota que, na verdade, tem um crescimento de 1940 até 60 e depois a queda da natalidade e da fecundidade. O que isso vai gerar como consequência? Não pode ser a letra A, porque ele fala que vai ter uma diminuição da população absoluta. Professor, eu não sei o que é população absoluta. População absoluta é a população total. Isso não está diminuindo no Brasil. A população total ela continua aumentando. Professor, mas você não disse que está diminuindo o crescimento vegetativo? Sim, mas ele ainda continua positivo. A população ainda está aumentando, ela só não está aumentando naquele ritmo que estava antes. Ela está diminuindo o ritmo, mas continua crescendo. E aí eu vou ter a minha letra B de bola, que é o nosso gabarito. Isso vai gerar uma redução do crescimento vegetativo. Ok. Não pode ser a C, diminuição da proporção de adultos. Galera, quando diminui a fecundidade, você aumenta a proporção de adultos e de idosos. Faz diminuir a proporção de jovens. Por que não é a letra D? Expansão de políticas de controle de natalidade. Muita gente marca essa. Porque dá uma olhadinha na queda da natalidade e pensa logo que o governo brasileiro efetuou alguma política de controle de natalidade. Ora, nós nunca tivemos política de controle de natalidade. O máximo que o Brasil tem, que você pode falar, é política de planejamento familiar. Mas que aí é bem espontâneo. Cabe ali o casal ou a mulher e tal procurar esse planejamento familiar. E não foi isso que aconteceu, não. Essa queda aqui partiu muito mais da mulher estar trabalhando, estudando, mudança de estereótipo, tudo isso. Casamentos mais tardios, então a idade de reprodução diminui, tá? Tudo isso. Beleza? Então, na terceira aí, nós temos como gabarito a B de bola.